Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá para mais uma aula nossa de metodologia. Conforme prometido, esse vai ser um aulão de normalização de trabalhos acadêmicos, tá? Então, lá no início do semestre, eu conversei com vocês e disse para vocês que a disciplina de metodologia não é só norma da BNT, né? Então, a gente viu ao longo de toda a disciplina uma série de outros assuntos voltados à construção do saber, né, do saber científico, através da metodologia da pesquisa. E aí a gente sempre focou essas considerações na pesquisa jurídica, na pesquisa do direito, tá bom? Então hoje a ideia é passar para vocês as principais questões, os principais pontos no que se refere à normalização desses trabalhos. É aquela parte que a gente acha que a metodologia se resume a isso, né? Mas vamos lá. Primeiramente, vou mostrar, já esclarecer para vocês, que a gente não tem ali oficialmente modelos de trabalho científico disponíveis na UFMS. Isso, inclusive, vai ser uma sugestão que eu pretendo fazer, porque as universidades, no geral, elas buscam fazer essa disponibilização. Então, a gente ainda não tem, então a gente utiliza os modelos, né, que no caso de vocês, do curso de Direito, os modelos que a professora Natália passa, que é a professora do TCC, então ela vai passar os modelos de projeto, né, o modelo da monografia, o modelo dos artigos que vocês vão entregar, mas, não obstante a isso, existem as normas da ABNT que a gente vai utilizar. Então, os modelos que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, eu retirei da Universidade Federal do Paraná, que eu considero uma excelente instituição nesse ponto de metodologia. Eles têm um site, vou colocar depois para vocês aqui na descrição do vídeo, que ele tem vários modelos de tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Então tem modelo para tudo lá. E tem também um manual bem legal sobre as norminhas, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha. Então, o que eu preparei aqui para vocês? Bom, o objetivo dessa aula vai ser buscar trabalhar essas normas regulamentadoras de apresentação de trabalho científico, tá? De trabalho acadêmico, e para que isso ajude lá vocês a trabalharem com o TCC, tá bom? Então, principalmente vai servir para isso. Mas quem quiser, né, artigo científico, etc., essas regras elas também valem, ok? Então, primeiramente, a gente vai ver aí a estrutura do trabalho científico. Essa estrutura ela vale para tese, para dissertações e para monografias, ressaltando, no entanto, que alguns elementos são obrigatórios, né, em certos tipos de trabalho e em outros são facultativos. Então, no caso da monografia, muitas dessas coisas elas são facultativas, tá? Não é obrigatório vocês fazerem. Então, a gente vai ver basicamente como é que isso funciona aqui, ok? Então, aqui nessa tela, vocês vão ver os elementos de uma monografia, no formato tradicional, né? Então, a gente tem aí os elementos externos, primeiramente. Então, nós vamos... vai aparecer aqui, ó, elementos externos, que está se referindo basicamente à capa, é a única coisa que está fora, né, externamente ao trabalho, e os elementos internos. E aí a gente tem os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais aqui entre esses elementos internos. Então, basicamente, a gente vai trabalhar com esses elementos. O externo é só a capa, tá? Então, o que aparece aqui? Quando a gente fala em elementos pré-textuais, a gente está falando de tudo que vem antes do texto propriamente dito. O que é o texto propriamente dito? É a introdução, o desenvolvimento, que vai aparecer no trabalho de vocês na forma de capítulos, né, ou itens, como queiram chamar, e as considerações finais. Então, se vocês olharem aqui, elementos textuais, a gente tem esses 3 elementos que vão compor os elementos textuais. Elementos pré-textuais, tudo que tem antes da introdução, entre a introdução e a capa. Então, nós temos folha de rosto, que é uma identificação um pouco melhor do que tem na capa. Então, na capa você tem elementos muito básicos, e aqui na folha de rosto a gente aprofunda um pouco mais. A gente tem aqui errata,
que é opcional, a gente espera que não tenha, né, num trabalho científico, mas se precisar, o lugar da errata é logo após a folha de rosto. E aí a gente tem também dedicatória, tá bom? Então a gente pode ter a dedicatória, você faz para alguém, né, você quer dedicar para o seu companheiro, para sua companheira, para os seus pais, né, para os seus avós, para o seu cachorro, para quem você quiser. Então você dedica. Aí nós temos aí os agradecimentos, que a gente tem algumas regrinhas, não regra propriamente dita, mas questões de conduta mesmo, assim, de polidez que a gente precisa colocar aí. Epígrafe, que é aquela frase que de repente é importante para você ou é importante para o seu trabalho, ela resume a ideia, né, de fazer um TCC, às vezes na área você vai escolher, né? A epígrafe é um trecho, uma frase de alguém que seja significativa para o teu trabalho, tá? Aí nós temos resumo na língua vernácula, na língua portuguesa, né? Nós temos o resumo em língua estrangeira, são 2 elementos obrigatórios, vocês estão vendo aqui, tá? Nós temos também esses outros elementos que são opcionais, e principalmente para monografia, normalmente a gente não coloca nada disso, tá? Mas se você tem ilustrações, faz a lista, se tem tabelas, faz a lista, se tem abreviaturas ou siglas, se tem a lista de símbolos, tá? E aí, uma outra coisa, que daí esse sim é obrigatório, é o sumário. Vamos já ver cada um deles. Então, elementos textuais, a gente vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão, como eu falei para vocês. E aí a gente tem os elementos pós-textuais. O que tem normalmente no trabalho jurídico? Tem as referências, tá? Mas eventualmente nada impede que você possa colocar ali um glossário, um apêndice, anexos ou índice. O que é mais comum, né, depois de só as referências? É comum para o estudante de direito, às vezes, colocar anexos, por exemplo, trechos de uma lei que foi importante para que ele pudesse desenvolver aquela pesquisa, tá? Então, é uma coisa que a gente utiliza bastante. Glossário, a gente não é algo muito comum, mas é algo interessante também. Então, se você tem um tema muito técnico, às vezes é interessante você colocar um glossário ao final com os principais termos técnicos para explicar para o teu leitor, né? Lembrem-se que fazer um texto científico não significa fazer um texto com linguagem difícil. A ideia é justamente o contrário, é você fazer um texto que qualquer pessoa consiga ler. E se eventualmente essa pessoa não vai conseguir ler por conta de termos técnicos ou de difícil acesso, você coloca no glossário ao final do trabalho, que fica bastante interessante. Ok? Então, vamos lá. Passando aqui para o próximo. Tá, então, eu coloquei aqui de folha em folha, eu precisei printar essas folhas, a minha ideia era fazer um vídeo com o PDF ali direto, mas não consegui, porque só consigo fazer o vídeo com os slides. Então eu printei e saí colocando isso na tela dos slides, por isso até que demorou a sair o vídeo, tá bom, gente? Então, essa página aqui que está em branco é uma página destinada à ficha catalográfica. E aí, só um minuto. Aí eu trouxe aqui a minha tese de doutorado para eventualmente estar mostrando para vocês como é que isso fica, tá bom? Então, acho que vocês vão conseguir ver aí. Essa é a ficha catalográfica do trabalho, que é elaborada pela biblioteca da sua universidade, tá bom? No TCC a gente não usa isso, né? A gente não é obrigatório colocar a ficha catalográfica, mas para suas pesquisas futuras, quem quiser fazer aí um mestrado, um doutorado, vocês vão precisar fazer essa solicitação, tá bom? Aí nós temos aqui também, ó, o termo de aprovação, né, que também não é obrigatório em todos os trabalhos. Esse termo vai ser aquele termo que vai ser elaborado depois da tua defesa, né, que os membros da tua banca vão assinar e dizer que você defendeu e que o teu trabalho foi aprovado. Então você vai pegar aquele com as assinaturas e vai colocar aqui, tá? Mas para o TCC
se eu não estou enganada, as nossas universidades, isso não é algo que se requer, se requer, né? Então, ó, mas o que vai nesse termo? Vai aqui, ó, o título, né, do trabalho, nome, termo de aprovação. Então, você tem os requisitos aí que você vai colocar no teu trabalho, ok? Sem maiores problemas. O que a gente tem aqui também, nas próximas páginas, né? A dedicatória. Então, a dedicatória é aquilo que eu vinha comentando com vocês, né? É aquele momento de expressar sua gratidão por alguém, né? No caso aqui da minha tese, a minha dedicatória eu escrevi para um grande amigo meu que faleceu durante o meu doutorado, então eu dediquei meu trabalho para ele. Então tá aqui a dedicatória, vejam como fica, né, bonito no trabalho impresso. Depois da dedicatória, nós temos os agradecimentos, tá? E aí eu gostaria de ressaltar algumas questões com vocês sobre os agradecimentos, tá bom? A gente quer agradecer, todo mundo quer agradecer a Deus, quer agradecer a família, que realmente foram muito importantes, mas a gente precisa observar algumas coisas mais institucionais que precisam estar aí, né? E isso não é uma regra, mas é de bom tom que você faça, né? Uma sugestão. Então, agradeça a sua universidade, agradeça aos professores no geral, né? Você não precisa colocar o nome de todos, ao corpo técnico, né? A gente sabe que eles desenvolvem um trabalho fundamental para o funcionamento da universidade e para que você esteja aí estudando, né? Então agradeça a eles, agradeça ao seu orientador, né? Que é a pessoa que vai te dar os caminhos para você escrever o teu trabalho. Agradeça a instituição que financiou os seus estudos, caso você seja bolsista, né, tenha recebido bolsa de alguma forma, você agradece a instituição que financiou essa bolsa. Você agradece, né, as instituições e também as pessoas que contribuíram diretamente para o teu trabalho, né? No meu caso, por exemplo, do doutorado não, mas do mestrado. Eu fiz pesquisa de campo lá no interior da Amazônia, então eu agradeci a Secretaria de Estado de Meio Ambiente que me emprestou, que me deu transporte para ir para o interior, que é muito caro o transporte na Amazônia, né? São horas e horas. Então, assim, eu economizei passagem porque eu fui com uma equipe do governo do estado. Então, você agradece o governo do estado que levou você para fazer sua pesquisa de campo, né? Que disponibilizou material, que respondeu entrevistas para você, que foi o meu caso, especialmente no mestrado, né, no doutorado. Agradeci a instituição que me financiou, que pagou a minha bolsa, a instituição que financiou as coisas, enfim, que eu fiz, né, sanduíche, tudo isso. Então você coloca ali, você precisa fazer esses agradecimentos institucionais, ok? Depois você agradece sua mãe, né, sua avó, por lhe levar chá de madrugada, agradece seus amigos que estiveram com você, enfim, agradece o seu cachorro que foi ali companheiro, seu gatinho, o que você quiser, tá bom? Então, algumas dicas aí para deixar o seu agradecimento mais especial, ok? Então aí na sequência a gente tem a epígrafe, né? Então aqui só para mostrar para vocês como é que eu uso a minha epígrafe. Onde está? Aqui, coloquei um poema do Antônio Machado, que chama El Caminante, né? Então é algo significativo para mim, representativo para minha vida. Então eu coloquei aí na tese, tá? E aí, depois disso a gente tem o resumo. Bom, então se vocês observarem, tem uma formatação para isso, então você coloca aqui, ó, título do resumo, lá em cima, maiúsculo, em negrito, um parágrafo apenas que fale de todo o resumo. Então a gente já tem um vídeo explicando aí como fazer o resumo, como fazer a introdução e as considerações finais, vocês já sabem mais ou menos. Quem não lembra, volta lá no vídeo e assiste novamente, que é bastante esclarecedor nesse sentido. Então o teu resumo ele precisa trazer elementos objetivos, né? Do que é o trabalho, qual a justificativa dele, qual o objetivo geral, os objetivos específicos, a metodologia utilizada, né, e, se possível, uma hipótese. Pelo menos isso tem que ter assim como base. Cada um desses elementos vai estar expresso numa frase.
praticamente em uma ou duas frases aí dentro desse parágrafo, que vai ser um parágrafo único, como vocês bem podem observar aí, tá bom? Então, resumo, aí vocês podem olhar lá o outro vídeo sobre isso. O abstract, tá? Ok? O resumo em língua estrangeira. Logo em seguida vem as listas, que no caso de vocês não são elementos obrigatórios, lista de figuras, lista de gráficos, de quadros, né, de tabelas, abreviaturas ou siglas. E aí, então, vem o sumário. Sumário, sim, é obrigatório. E é um erro muito comum que as pessoas cometem quanto à formatação de sumário, tá? É a forma como serão grafados os itens. Então, a gente tem que considerar, primeiramente, o seguinte: esses itens aí, tá? Eles são divididos metodologicamente em seção primária, seção secundária, seção terciária e seção quaternária. Então, aqui, nesse exemplo de sumário que eu estou mostrando para vocês, é um sumário de projeto de pesquisa, na verdade, né? Ou um sumário para formato em outras áreas. Na nossa área do direito, a gente não usa muito essa divisão de introdução, justificativa, objetivo, isso aí é mais para o projeto de pesquisa. Mas existem outras áreas do conhecimento em que se utiliza isso para o trabalho final, tá? Então, por exemplo, a revisão teórica que a gente faz diluída em capítulos, o pessoal costuma fazer ali num item específico, que é esse que está aparecendo aí na tela para vocês, como revisão de literatura. Mas a gente não utiliza bem isso no direito, tá? Normalmente o que a gente faz? Introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 ou capítulo 4, considerações finais e referências. Normalmente é isso. Então, eu deixei esse sumário aí porque ele já estava bem arrumadinho, não quis ter o trabalho de adaptar tudo, mas só para vocês verem. Voltando às sessões. O que é uma sessão primária? É um título, né? Em poucas palavras, é um título em que eu tenho um número só que eu defino. Por exemplo, 1, introdução. Isso é uma sessão primária, né? Ali nesse exemplo, ó. 2, revisão de literatura. Isso é uma sessão primária, só tem um número antes do título. 3, materiais e métodos. Isso é sessão primária. Seção secundária, 1.1. Eu tenho dois números ali antes do título do item, ok? Então, justificativa, no caso desse exemplo que eu estou trazendo aqui nos slides para vocês. Seção terciária, 1.1.1, 1.2.1. Eu tenho três números, por isso é uma seção terciária. Então, o que vai definir a formatação desses itens é se é uma seção primária, secundária, terciária ou quaternária. Seção primária, como vocês podem ver aí, caixa alta em negrito, letras maiúsculas e negrito. Seção secundária, 1.1, ali ó, justificativa, ele está como? Seção, letras maiúsculas sem negrito. Então, se vocês forem olhar aí nesse sumário as outras seções secundárias vão estar mais ou menos assim, né? 2.1 ali, ó, maiúsculo sem negrito. Seções terciárias, 2.2.1. Podem ver que saiu maiúsculo, a gente tem apenas a primeira letra em maiúsculo, as demais são minúsculas, sem negrito, tá? Então, assim, esse sem negrito, na verdade, é uma formatação da UFPR. A ABNT, se eu não tô ficando louca, tá? Ela coloca negrito aí, nas seções terciárias. E nas quaternárias, então, aí não coloca nada, tá? Fica minúsculo apenas a primeira letra maiúscula e sem nenhuma diferenciação. Então, a gente tem essas regrinhas. Então, quando vocês forem fazer um trabalho científico, vejam, se vocês forem colocar um número antes do item, né, o título do capítulo, né, 2, aí você tem lá, direito constitucional aplicado, tal, tal, tal. Maiúsculas com negrito. Seção secundária, uma subdivisão dentro da primária, né? Maiúsculo sem negrito. Você vai dividir mais ainda. 1.1.1. Então, minúsculo. Aí tem que ver a norma da tua universidade. Eu acho que a nossa vai na BNT e vai ficar em negrito, tá bom? Mas, para vocês verem mais ou menos como é que isso daí funciona. Combinado? Combinado. Outra coisa, essa formatação aqui, tá? Ela vai ser a mesmíssima que você vai colocar no corpo do trabalho. Então, quando você for escrever o texto, você vai usar essa formatação aqui para os itens, tá
bom? Então, vamos lá. Segue o baile. Introdução, tá vendo? Então, título do item é igualzinho como está no sumário, maiúscula em negrito. E aí você vai começar a escrever o teu trabalho. Aí, você vai utilizar aquelas dicas que eu dei lá no vídeo sobre a introdução, tá bom? Então, você vai apresentar a mesma história que a gente viu ai meu Deus, para o resumo, né? Então, você vai apresentar o tema, justificar a importância dele, dizer quais são os objetivos, explicar um pouco mais detidamente o que você fez em cada capítulo do teu trabalho e terminar ali com a tua, explicando a metodologia e depois a hipótese. Tá? Essa é uma receitinha que pode ajudar. Tá lá no vídeo sobre o assunto. Então, a introdução na área do direito, tá? Geralmente a gente não coloca, não utiliza nenhuma citação, dados objetivos, nada disso. Por quê? Porque nesse modelo que a área do direito adota, a gente, né, se limita a apresentar os dados da pesquisa, assim, como a gente fez a pesquisa, o que a gente buscou com aquela pesquisa é uma apresentação. Então, dados objetivos, né, questões terminológicas, que a gente precisa citar autores para isso, eles não entram na introdução, nem nas considerações finais, tá, gente? Então, a gente vai deixar isso para o desenvolvimento do trabalho. E aí vocês usam aquelas dicas para fazer a introdução, que está lá no outro vídeo. Então, primeiro item, aí eu coloquei aí na segunda página, 2, primeiro item. Então, o que é esse primeiro item? É o título do teu primeiro capítulo, né? Então, vamos ver aqui. Vou mostrar para vocês como isso fica. No meu caso, eu utilizei as regras da PUC, que a gente não numerava lá a introdução. A introdução, ela não tinha essa numeração. Então, a numeração só começava no 1. Então, o capítulo 1, meu, ele tem esse numerinho 1, né? Aqui. Tá vendo como é que fica? Ó, então aqui começa o meu primeiro capítulo, que é onde está o meu texto. Então, pus aí, ó, sempre, quando você põe o título do capítulo, explica um pouco, não passa logo para o outro item, tá? Então você tem aí esse primeiro item, vai estar o título do capítulo, e você explica, olha, nesse capítulo nós vamos falar sobre x, y, z, tal, 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 tal. Um parágrafozinho resolve. E aí você entra nos subitens. Então você coloca aí o 2.1, né? Aí você coloca o teu título do 2.1, conforme o sumário que você montou previamente com o teu orientador, e você vai escrevendo, né? Tá. Então o que acontece? Aqui, tá, galera? Aqui a gente tem, isso aqui é muito exemplificativo, o teu trabalho não vai ser só isso, ele vai se estender bem mais. Mas vocês podem observar que existe uma formatação aqui, tá bom? Então, gente, margens. Margens, a quantidade de espaço que tem em volta do teu texto. Margem superior e esquerda é 3 centímetros. Margem inferior direita, 2 centímetros. Você configura isso no seu Word na opção margens, tá? Então, bem tranquilamente. Ou, se vocês não quiserem ficar olhando tudo isso, vocês simplesmente baixam um template, que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês, né, pré-feito, e aí você vai preenchendo, já facilita bastante a tua vida, tá bom? O texto, ele sempre vai ser, né, conforme as normas da ABNT, em Times New Roman ou Arial, tamanho 12. Na prática, a diferença para essas duas fontes reside apenas no tamanho, né? Arial é um pouco maior que o Times, então se você utilizar Arial, você vai ter que escrever menos, digamos assim. Ele sempre aumenta um pouco o número de páginas, porque a letra é um pouco maior, tá? E Times, se você está estourando ali o número de páginas, você põe na Times. Ou isso depende também, às vezes, o teu programa, o teu curso, ele vai te dizer qual fonte você tem que usar. E aí você tem que seguir que o programa mandar, que o mestre mandar, tá bom? Aí você vai colocar aqui, ó. Então, se vocês observarem, tem uma margenzinha para começar, que é de 1,25 centímetros. Você mede na régua e começa a escrever teu texto. Espaçamento é sempre 1,5, tá? Isso para o texto normal, tá? Agora vamos para o terror da galera, que é as citações. Então vamos lá. Citações a gente pode dividir em duas categorias de citações. Uma é a citação indireta, tá? Que é aquela que você
cita o autor, porém com as suas palavras. Você leu, né, o texto, aí você gostou daquela ideia e você falou sobre aquela ideia no teu trabalho. Só que aquilo não saiu da sua cabeça, tá? Então, se você cita, se você fala da ideia do outro e não diz de onde foi essa ideia, isso não é correto, não é uma coisa boa intelectualmente, tá? Você está se apropriando da ideia alheia. Você tem que dizer de onde veio, por mais que você diga com as suas palavras, aquela ideia veio de outro. Vou dar um exemplo para vocês. Acho que até já citei esse exemplo, já está enjoado dos meus exemplos. A minha orientadora de mestrado, né, um dado momento, disse para mim que eu estava sendo panfletária porque eu não estava citando as fontes, estava tirando da minha cabeça. Mas o desmatamento da Amazônia, todo mundo sabe que existe desmatamento na Amazônia. Tá bom, queridinha, mas vai lá no INPE, então, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, pegue os dados e coloque aí e diga que é do INPE. Não é da sua cabeça, tá bom? Então, assim, se eu vou falar com as minhas palavras, porém os dados que vêm de outro lugar, eu estou diante de uma citação indireta, tá? Então, eu estou falando lá com as minhas palavras. Abro um parênteses, escrevo INPE, né, nesse caso, vírgula, ano e página. Fecho parênteses. Da citação indireta. Citação direta. Eu copio ipsiliteris, dou um Ctrl+C, Ctrl+V no texto do autor, porque o que ele falou é perfeito que eu preciso para colocar aqui. Tá? Então, eu vou colocar e vou citar. Essa citação direta, quando ela é feita dentro do, ou melhor, quando ela tem até 3 linhas, ela vai no texto normal que você está escrevendo. Então, eu estou escrevendo aqui, né? 2 pontos, coloco 2 pontos, também não é obrigado, só se quiser. Abro aspas e coloco o texto ali, não mudo a formatação da escrita. Fecho as aspas e cito a fonte. Abro um parêntese, sobrenome do fulano, ano e página. Fecho parêntese. Beleza? Citações diretas longas agora. Então, aqui nessa segunda página da tela que eu estou compartilhando com vocês, vocês estão vendo um exemplo. Então, quando a citação tem mais de 3 linhas, eu preciso trazer ela com recuo, que é o quê? Eu tiro ela do texto normal e eu vou dar uma afastada de 4 centímetros nela. Vou diminuir o tamanho dessa fonte para, a ABNT diz, menor que 11, então, ou menor que 12. Então, eu coloco 11, tá? Algumas pessoas usam 10, eu não gosto, acho que fica muito pequeno. Coloco 11 e espaçamento simples ao invés de um e-mail, que é o que é aplicado para o resto do documento, tá bom? Então, fica diferente porque você coloca aquela frase que não, aquele trecho que não é seu, é de um outro autor, você dá um destaque diferenciado para que o teu leitor saiba que aquilo ali não é você que está falando, tá bom? Então é isso. Aí você comenta a citação, gente, nunca joguem a citação e passem adiante. Comenta, você colocou aquilo ali por algum motivo. Comenta por que aquilo é importante para o teu texto, por que você trouxe isso necessariamente e comenta, tá? Não simplesmente larga isso, é uma das coisas que a gente reclama bastante em banco. Porque o que é um trabalho científico? É uma análise sua, né? Então você vai trazer o que os outros autores estão falando, mas assim, dialoga, não é só jogar ali a opinião dos autores e não fazer nada com elas, tá bom? E aí você vai continuar. Então aqui nesse exemplo também, nesse template, nós temos, você quer fazer uma relação de coisas ali, né? Você pode utilizar símbolos, né? Você pode, por exemplo, uma bolinha, você pode colocar para fazer a classificação. Você pode colocar letras, né? O que você não pode colocar? Os números, da mesma forma que para não confundir com a numeração dos teus itens, tá bom? Então, use ali A, B, C, D ou E, usa um tracinho, usa um pontinho, qualquer coisa que dê para dar essa sistematicidade para o teu texto. Então, esses daí são apenas exemplos para que vocês vejam como que isso é feito. Figura. Professora, se eu quiser colocar figura, né, eu estou falando aqui, vou fazer um trabalho de campo, vou entrevistar uma população em algum lugar, ou estou fazendo um trabalho na área ambiental, quero falar de impactos ambientais, aí eu vou lá, preciso colocar umas fotos, enfim. Né, N motivos a gente usa figuras. Então, existe uma forma também, você não vai só jogar a figura lá, tá? Então, olha lá, nós temos figura 1, tracinho, o título da figura. E isso em caixa alta, né? Sem negrito. Embaixo você vai colocar fonte,
dois pontos, em caixa alta, o autor daquela foto, se for você mesmo, você vai colocar seu sobrenome e o ano em que ela foi tirada. Simples, né? Só que às vezes a gente não vê essas coisas. Por isso que eu gosto desse materialzinho da UFPR, porque eles trazem assim muita informação num template só. Bem mais fácil. E vocês têm um exemplo também aí no final, ó, de uma seção terciária, como que é colocado, 2.2.1. Aí é o que eu tô falando, segundo a BNT, se eu não me engano, sai negrito, mas a gente tem que dar uma olhada, tá? Tem que conferir qual é a norma que a tua instituição está utilizando. Essa que eu estou mostrando para vocês é da UFPR, que é muito baseada na BNT, mas aí tem uma coisinha ou outra que eles pedem uma outra formatação, tá bom? Então, ó, na página ao lado você tem ali duas figuras, por exemplo, você quer fazer um comparativo, duas figuras. Você pode colocar assim, uma do ladinho da outra, basicamente a formatação da descrição da figura é a mesma, tá? Ali tem um exemplo de sessão quaternária. Então, como que você começa a sessão quaternária? 2.2.1.1. Então, tem 4 números aí falando. Então, aí o texto, né, que daí você vai escrever o quanto você quiser. E aí tem exemplos também de quadros, tá? Então, existe duas coisas que as pessoas confundem muito, quadro e tabela, tá bom? Então, os quadros, eles são utilizados para informações qualitativas. Guardem essa palavra. O que é qualitativo? O que é quantitativo? Qualitativo é a qualidade daquela análise que a gente está fazendo com relação à qualidade, né? Aquela, sendo bem redundante, com relação a análises que a gente vai fazer que não são objetivas, são análises subjetivas às vezes. A gente precisa de texto para demonstrar, né? Então, isso a gente coloca na forma de quadro. A tabela, ela é para dados mais objetivos, basicamente são números, né? Então, se você tem dados objetivos, números percentuais, fórmulas, coisas mais objetivas, você vai utilizar a tabela e não o quadro, tá bom? Eu não lembro, acho que eu não utilizei quadros aqui no meu trabalho, mas eu utilizei bastante tabela. Inclusive eu descobri que eu fiz errado, porque eu não pus descrição das minhas tabelas, ó, dos meus quadros. Aqui, ó. Estão vendo? Eu fiz quadros aqui, coloquei no meio da tese e não descrevi, fiz errado. A gente erra, gente. Não tem nenhum trabalho que não tenha erros, tá bom? Então, só para vocês se ligarem. Então, tabela, dados objetivos e quadros para dados subjetivos. O que mais? Tá aí exemplos de tabela para vocês verem. Né? Aí a gente tem também, eu coloquei aí o template, ele tem eu acho que 3 capítulos. Então, segundo item ali, ó. Então, você vai preenchendo isso aí com o teu texto. Né? Eu já falei dessas questões todas, para vocês verem como é a formatação, certo? Aqui também tem exemplos de gráficos, né? Se você quer usar gráficos, se você precisa desse recurso. É basicamente a mesma formatação, você precisa de uma descrição em cima, escrita em letra maiúscula, né? Gráfico 1, gráfico 2, aí conforme você vai apresentando gráficos ou tabelas, você vai numerando ao longo do teu trabalho, tá bom? Então isso aqui é para vocês terem ideia de como fazer. No final a gente tem as considerações finais, né? No caso das normas lá de onde eu fiz a minha tese de doutorado, também não era numerado, nem introdução e nem considerações finais, então eu não numerei, então as minhas estão soltas aí. E aí as referências, tá bom? Então as referências, elas são uma situação aí mais específica. Tá, que eu vou já mostrar para vocês, antes de terminar essa aula, que já está bem comprida. Desculpa, gente, não consegui falar pouco nesse caso. Então a gente tem aí, ó, apêndice, anexo. Tá? O que é um apêndice, gente? Qual é a diferença do apêndice para o anexo? Não sei se eu já comentei isso com vocês em sala. Mas o apêndice é algo que você, o autor do trabalho, vai escrever. E aí você quer utilizar isso aí no trabalho, mas não quis colocar no trabalho. Então você quer, não sei, não é muito usual, mas você pode fazer. Então, por exemplo, eu acho que o meu marido ele fez isso na tese dele. Ele colocou como apêndice
a carta dele de ingresso, ele é de outra área também, né? Então, eles têm práticas diferentes. Ele colocou a carta dele de ingresso no programa de pós-graduação, a carta de apresentação dele, explicando por que ele queria estudar lá, etc. Então, é algo que é relevante para o desenvolvimento do trabalho dele. E ele foi lá, então, e colocou, né? Foi ele que escreveu. Como foi ele que escreveu? O nome disso é apêndice. Se ele tivesse colocado um texto de uma outra pessoa que ele considera importante para o trabalho, mas não tão importante ao ponto de estar no texto, ele colocaria como anexo. No direito é bastante comum usar o anexo para colocar lei, tá? Mas já adianto para vocês que isso não é bem visto, tá? Porque parece assim que você está enchendo linguiça, que você está colocando um monte de lei ali no fundo para o trabalho ficar grande e olhar e tipo, tem um monte de página, entendeu? Então não é muito bem visto. Mas se você quiser pegar um trecho de uma lei que você considera importante colocar, beleza, né? Que não ultrapasse assim, um número de páginas muito significativo, é algo que pode contribuir bastante aí para o teu trabalho, tá bom? E aí vamos para as referências, que isso é o terror da galera. Então assim, primeiramente, aquela referência tem forma de fazer. Sim, tem uma forma de fazer. Então qual que é a minha dica? Pegue um manual e olhe como tem que ser feito e copie aquela formatação, gente. Só isso, não precisa ficar batendo cabeça. O problema é que às vezes a gente fica tentando pegar um modelo de um, modelo de outro. Mas o fulano fez assim, o fulano fez assado. Pega um modelo, né, de formatação de trabalho acadêmico e copia de lá, né? Não fica vendo como o fulano fez, como o ciclano fez, porque, no fim das contas, cá entre nós, tudo bem que eu estou gravando isso aqui, cada um faz de um jeito. E nem sempre a gente vai ficar pegando no pé para que fique perfeitamente igual da norma, tá? Mas o ideal é que se aproxime o máximo possível da norma. E, inclusive, assim, se você for submeter o trabalho para ser publicado em algum lugar, isso vai ser exigido de vocês. Então, é importante que a gente siga minimamente, né, o que diz a ABNT sobre isso. Então a gente tem aqui, ó, trouxe para vocês também. Eu vou deixar o link de tudo, todo esse material que eu printei aqui, eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo, tá? Lá da UFPR. Então, ó, se você vai citar um artigo de jornal, você pode. Veja ali como é que faz, né? Então a gente tem aí 3 modelos de citação. O que a gente vai usar é o ABNT, né? Então esses outros, especialmente o Vancouver, é um modelo internacional de citação. Então, lá para frente, quando vocês forem os caras da academia, quem quiser seguir a carreira acadêmica, quiserem publicar em inglês, vocês vão ter que obedecer essa formatação. Geralmente se exige a Vancouver, tá? Nas revistas internacionais. Mas, por enquanto, tá? A gente fica com a nossa ABNT mesmo. Então, vocês vejam aí, artigo de jornal. Você põe lá, né, sobrenome, as letras iniciais do nome ou o nome inteiro, e o título do artigo, e veja o que está em negrito aí, gente, no primeiro quadro ali, né, na interseção entre o jornal, artigo de jornal e a BNT, aquele quadrinho. Folha de São Paulo. É o título do jornal que vai em negrito e não do artigo que está nele, tá? Essa regrinha vai se repetir para livro, vai se repetir para revista, vocês vão já ver. Então a gente tem ali o artigo de periódico, revista científica. Mesma coisa, põe o nome do autor, e ali aparece já com 2 autores, como é que se faz, né? Almeida, vírgula, o primeiro nome, aí eu coloco o outro, né, a identificação do segundo autor, descrição de 2 novas espécies, é o nome do artigo. Não é isso que vai em negrito, o que vai em negrito é o nome da revista. Ó, Revista Brasileira de Zoologia. E aí tem a forma, você põe lá Curitiba, a cidade da revista, o volume da revista, o número da revista, as páginas onde você encontra esse artigo, nesse caso 55 a 62, o período a que se refere o periódico, porque é uma publicação periódica, né, periodicamente. Então, essa publicação onde saiu esse artigo dessa revista é referente aos meses de março a junho de 1992, tá bom? Então, essa é a formatação. Artigo como DOI. O DOI é um registro que atualmente está sendo bastante difundido. Então, todas as publicações, a gente tem que ter um número de DOI, as publicações têm um número de DOI. E quando tem esse número, você utiliza essa formatação aí. Então, você coloca ali, geralmente é para
publicações eletrônicas, então isso implica que você vai colocar também onde você encontra isso. Então, o modelinho aí está no Cielo. Então, se vocês podem observar, tem o autor, o nome do artigo, aí o nome da revista, que está em negrito, lembrando, é sempre o nome da revista, o nome do livro que vai em negrito, não o nome do artigo, ok? O que mais, ó? Atlas, gente, ninguém cita mais Atlas, né, gente? A gente não procura mais, a gente não tem mais, não vai lá na Enciclopédia Mirador, na Barça, nos Atlas antigos, né, mas eventualmente a gente pode utilizar. Então aí, ó, próximo, capítulo de livro, a gente usa bastante no direito também, a gente publica bastante em capítulo de livro. Como que eu faço? O nome dos autores, do mesmo jeito ali, ó. Se tiver mais de um, separa por ponto e vírgula. O título, ó, nesse caso aí do exemplo do capítulo de livro, gestão ambiental, aí tem uma diferença, ó. Tem um umzinho, para significar o quê? Aquele capítulo está dentro de um livro. E aí, aí você vai colocar os nomes, a identificação ali dos coordenadores, dos organizadores do livro, né? O título do livro, que é o título que vai em negrito, tá? Lembrando uma outra coisinha, o que vai em negrito é só o título, ok? Se tiver subtítulo, ou seja, 2 pontos alguma coisa, esse 2 pontos alguma coisa é grafado sem negrito. O negrito é só para o título mesmo, exclua o subtítulo do negrito. E aí, cidade, né? 2 pontos, editora, vírgula, ano, ok? Então tem ali também um modelo para citar a Constituição, basicamente todos os trabalhos no direito vão citar a Constituição. Então, Brasil é o âmbito de abrangência, mas tem ali um outro modelo para legislação. Mas tudo que é legislação, a gente vai utilizar como âmbitos de abrangência. Então, ao invés de colocar o nome do autor, que não tem, né, você vai colocar abrangência. Então, se é uma lei nacional, é Brasil. Se é uma lei estadual, Mato Grosso do Sul, por exemplo. Se é uma lei municipal, Campo Grande, né, e por aí vai, tá, dependendo do âmbito de abrangência. E a gente tem aí desenho técnico, que a gente não usa muito na nossa área, dissertação de mestrado, tese de doutorado e monografia. Então, a gente pode utilizar, citar tudo isso nos nossos trabalhos científicos, tá? Então, ali, ó, ação, vocês estão vendo, nome do autor, ação in vitro do medicamento homeopático, tá? Camundongos. Esse é o título da dissertação que foi utilizado. Então, você vê ali, né, tem os formatos, ali, o ano, o número de folhas, né? E aí, dissertação, identificando que se trata de uma dissertação que foi fruto do mestrado de alguém, tá? Então, a gente tem aí esse modelo para dissertação. Que mais? DVD, documento não publicado, né? Documento não publicado é aquele que está aceito, mas que ainda não saiu a publicação. Você pode citar ele também, né? E aí você vai colocar o título, o nome do autor, o título, aí sim o título, aí vai seguir as mesmas normas. Se for o artigo que você está fazendo numa revista, você põe o artigo, põe a revista em negrito, né? Mas daí você não põe os dados da revista, você só coloca no prelo. A expressão no prelo significa que não foi publicado ainda, está aguardando publicação, ok? Você pode citar também um DVD, né? Você pode citar um e-book, também tem um formato específico, que vocês podem ver aí. Se você pode citar um e-mail que você recebeu, muito pouco usual, você tem que justificar isso, muito bem justificado para conseguir usar isso. Entrevista publicada, ó, tem a forma de fazer também, você coloca ali o título da entrevista, com quem foi, né, o veículo de comunicação que divulgou e etc. Informação obtida oralmente, tá? Então você está num congresso ali, né, e a pessoa, né, o palestrante falou ali alguma coisa, você pode utilizar ali, coloca uma palestra proferida na Universidade Federal do Paraná, tá vendo? A segunda ali, tá bem interessante. Tavares acessa as bases de dados estrangeiras, que isso seria lá, o título da palestra que o cara deu. Curitiba, a cidade onde foi, a 28 de novembro, no ano de 1988. Palestra proferida na Universidade Federal do Paraná. Você pode utilizar. Eu utilizei, eu acho, foi na minha monografia. Eu coloquei um trecho de uma palestra que eu tinha anotado. Aí livro,
você tem, né, o mais tranquilo de fazer, você põe o autor ou autores, o título do livro vai em negrito, tá vendo ali, ó, livro, acompanhe comigo, do Big Bang à desintegração final, isso aí é o subtítulo, notem que ele não está em negrito, tá bom? Livro em CD-ROM também tem o seu formato, você vai incluir no final ali a palavra CD-ROM. Tá? Então, todos eles têm uma forma de fazer. Mapas, né, você tem que referenciar mapas também, monografias, como é que você faz para referenciar a monografia, tudo tem modelo, gente. Por isso que, ó, até postagem de blog. Lembrando que para usar isso você tem que justificar, muito bem justificado, tá? Senão fica super esquisito. A banca não gosta de blogs, nem de coisas em páginas aleatórias na internet que não sejam institucionais. Porque hoje em dia, né, cada um escreve o que quer na internet. E isso pode ser um pouco perigoso do ponto de vista científico. Então, não se recomenda muito, mas se você quiser usar, tiver uma boa justificativa, você pode usar, pode citar, seguindo essas formataçõezinhas aí, tá bom? O que mais que tem ali? Projeto de pesquisa, é um documento também que você pode utilizar, relatórios técnicos, sites de internet, ó, podem ver ali que tem um modelinho, tese de doutorado. Tese, doutorado, monografia e dissertação é bem parecidinho, né? Só vai mudar o nome ali do que é. Que mais? Trabalho publicado em anais de evento, então às vezes você entra na internet e encontra um artigo massa lá de um evento. Né? Você tem um jeito de publicar também, vocês podem ver aí nos modelos. Trabalho de graduação, TCC. Tradução, você também pode citar aí uma tradução, tudo vai ter forma para ser feito, tá bom, gente? Então, basicamente é isso. Olha, também tem YouTube, vídeo de YouTube, podcast, tudo dá para citar hoje. Então, as normas elas estão bastante atualizadas nesse sentido, né, com as tecnologias. Então, gente, é só olhar os manuais, tem um modelo, né? Então, a minha ideia com vocês hoje era repassar essas questões gerais de formatação. Ficou um vídeo mais longo do que eu pretendia, mas para a gente conseguir trabalhar todos esses aspectos de formatação precisava, tá bom? Então desejo a vocês uma excelente pesquisa. Qualquer dúvida que tiverem, eu estou super disponível para responder, tá bom? Coloquem aí nos comentários ou lá na nossa sala do Classroom, como vocês acharem melhor. E me escrevam, enfim, é indiferente o sistema de comunicação, vou respondendo na medida do possível. Sei que a maioria das dúvidas só vão surgir na hora que você for fazer o trabalho acadêmico. Então, assim, de qualquer maneira, eu estou à disposição para ajudá-los nesse processo. Espero que vocês gostem, né, de fazer pesquisa científica, assim como para mim é bastante significativo, bastante importante essa atividade dentro da universidade, é algo a que eu realmente procuro me dedicar. E é isso, gente. Espero que tenha sido esclarecedor. Qualquer coisa, estamos aí, tá bom? Vamos que vamos e bons estudos a vocês. Tchau, tchau.